Ó, a Economist Intelligence Unit da revista britânica The Economist revelou que o Brasil sofreu uma queda de 6 posições no índice de democracia 2024 e ocupa agora o 57º lugar. Essa mudança é atribuída parcialmente lá no que informa a publicação da revista, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou a rede social X durante parte da campanha eleitoral. Essa medida é vista como inédita em democracias e reflete aí a crescente polarização política e também a politização de instituições no país. Vou abrir aspas aqui para um trecho da revista. Os níveis elevados de polarização política levaram à politização das instituições brasileiras e ao aumento da violência política. Fecho aspas aqui, é o que está afirmando aí esse estudo. Os especialistas apontam que a ação do ministro Moraes, ao restringir o acesso ao X em um momento eleitoral, ultrapassa os limites aceitáveis da liberdade de expressão. O índice de democracia classifica as nações em 4 categorias: democracia plena, democracia imperfeita, regime híbrido e regime autoritário. Edivaldo Magro, caímos 6 posições, pelo menos dentro desse estudo aí. Olá, The Economist é uma revista, mas gosta de ser chamada de jornal, né? Ela já tem 180 anos de vida, é uma revista inglesa extremamente respeitada. E logo após o Lula assumir, disse que acabou-se a The Economist escreveu que acabou a fase de mentiras de governos e Lula vai restabelecer a normalidade. Sempre foi muito respeitado em relação a comportamento. Os seus jornalistas fazem análises muito brilhantes, né? Eu sigo parte deles e eu respeito muito a The Economist, porque é uma publicação de repercussão mundial. Obviamente tem que sempre fazer esse recorte, que trata-se de uma publicação editorialmente comprometida com o liberalismo, né? Então, normalmente, qualquer movimento que suscite interpretação de esquerda é visto por ela com algum cuidado e talvez isso tenha a ver com essa queda nos índices. Ela avalia 5 itens, né? E uma delas especialmente, que é uma relação ao comportamento judicial do Brasil, na suposta, né, perseguição a pessoas que criticam o modelo de governo. Então, eu não vejo muita margem para levar tanto a sério assim essa questão da redução desses índices, que o Brasil se tornou menos democrático. Ocorre que o Brasil passou, né, professor, dos últimos tempos aí, por situação extrema que exige medidas extremas. Eventualmente é necessário tomar atitudes um pouco mais extremadas em relação ao que a gente chama de democracia, né? A democracia tem que entender que o meu direito começa onde termina o teu e vice-versa, né? E o que aconteceu nos últimos tempos foi necessário algumas ações mais claras. Mas tem um artigo de um jornalista em que ele fala sobre umas questões muito pontuais. Essa questão do Alan Santos, né? Ela suscita muito debate, não o comportamento da pessoa, mas a decisão do Supremo com relação à intervenção lá nos Estados Unidos, a suposta intervenção para tentar calar o sujeito lá dentro do país dele. Essas coisas, sim, há uma contradição jurídica, não está contemplada isso nessa análise. Nessa análise, na verdade, é do final do ano passado e foi tabulada agora, as informações circularam agora. Mas eu não vejo dessa forma, não. Eu me sinto eu me sinto vivendo um país muito democrático, né? Muito democrático. Então, eu acho que temos que sempre avançar em democracia, nas liberdades individuais, essencialmente. Então, não acho que tenha tanto relevância assim a análise, ainda considerando que a The Economist é respeitada e o que diz repercute. Professor Jorge. Quando você falou 180 anos, eu desde criancinha, de verdade, lia o The Economist lá com meu avô, né? Então tem um vínculo aí interessante, sim. Aí até de afeto mesmo. Só que Paulo, no relatório, diz que a queda do Brasil no ranking da democracia foi também afetado pelos novos detalhes aí que a gente conhece da tentativa de golpe nas eleições de 2022, e isso está no relatório, né? Contra o presidente Lula e contra, né, ainda membro do STF. A análise sugere ainda que as Forças Armadas brasileiras, né, continuam tendo, e aqui é interessante, baixa avaliação sobre as leis civis, ou seja, os militares
que está, não acredita na legislação e, portanto, na própria democracia. Ainda, a análise diz claramente que a trama golpista, está aí, sugere que há preocupante tolerância à violência política no Brasil, algo ausente nas democracias consolidadas. E aí isso se junta, então, à decisão do ministro Moraes a respeito do Rambler, né? E ele diz claramente situações como essas, nas quais o extremismo, né, e o discurso do ódio não tem controle, isso não pode ser em uma democracia. Então, há um jogo aí pela defesa da democracia e está o pessoal citando muito fortemente o discurso de Ulisses Guimarães. Odeio as ditaduras. Na verdade, né, professor, desde o processo de redemocratização do Brasil, houve já uma insatisfação dos militares. Eles sempre não toleraram muito, né, o ritual democrático, civil, né? Então, essa tentativa de golpe acho que é muito ilustrativa desse comportamento que sempre foi latente, né, dentro das Forças Armadas. Fernando Tupan. Golpe? Aonde golpe? Eu só vi uma manifestação fajuta, não teve absolutamente nada de golpe. Isso é papo da esquerda que quer justificar decisões de perseguição que a gente está vendo hoje. Não existiu golpe, não aconteceu nada, vamos acordar. É isso que está acontecendo, é perseguição de gente que não foi julgada e que não foi nem indiciada. Você vê, na semana passada tentaram... A justiça espanhola julgou o caso lá do Oswaldo Eustáquio e não deu causa de ganho pro pessoal, para a turma brasileira, porque não tinha nada contra o rapaz. E também ele mesmo, assim, o ministro citado pelo professor aí, pediu para colocar o nome do Oswaldo Eustáquio na lista vermelha da Interpol e não conseguiu. Então, se criou no Brasil uma retórica que não existe. E é fim de papo, Paulo Caetano. Vai lá, Ângelo. Além da regulamentação das redes sociais, que a Europa faz, né? O resto do mundo faz, o Brasil não pode fazer. Não, você pode cometer crime à vontade, que é terra de ninguém. Tem a questão da violência, bem lembrado pelo professor, da violência política, provocada por essa polarização. Nós temos aqui um caso recente de um homem que foi condenado porque matou um rapaz que estava comemorando o aniversário com motivo do PT em Foz do Iguaçu. Tivemos o 8 de janeiro, que foi a maior manifestação de violência política que já se viu aqui no Brasil. No mais, o Jorge já falou, eu apoio o Jorge e o Edivaldo. E queria mandar um abraço, me permite, para o Veloso, que é da SECOM, que é do Palácio Iguaçu, que está nos acompanhando, indo de Peabiru para Guarapuava. Um abraço, ele que é de Araucária. E também o vereador Mário Socal entrou em contato, que ele só queria justificar a ausência dele na audiência pública, que faleceu o irmão dele em São Paulo, e ele estava no velório e sepultamento do irmão. Nossos sentimentos. Solidariedade. Vamos lá. Regiane, caímos 6 posições no ranking de democracia. Democracia significa o quê? Na tradução da palavra, governo do povo. Então, assim, junta-se o povo e tem-se várias opiniões com respeito, e isso é uma democracia. Porém, né, há uma censura que ultrapassou os limites, sim. A gente, até como comentarista aqui, vem falando ao longo do tempo que é difícil você ter informações corretas dentro de todas as redes sociais, não apenas daquela que foi bloqueada ali por um determinado tempo. E a busca por essa informação, ela é constante. A gente aqui acaba apontando, cada um tem as suas fontes, né? Cada um sabe em quem confia para trazer algo coerente e ter uma linha de pensamento razoável para trazer até você. Com isso, o que eu digo? Essa democracia e limitação para pessoas normais, cidadãos normais, também é importante. E essa é uma outra coisa que a gente vem pontuando aqui ao longo do tempo, porque ataques de violência, tanto política quanto pessoais, acontecem o tempo todo. Então, assim, cair este ranking, como foi colocado ali, através justamente de violência política, impactos da liberdade política e sem critérios claros, para que isso, da maneira como foi colocado, claro que vai ter esse impacto. Por quê?
Porque realmente o que é a democracia? Como que você avalia a democracia? Como que o Estado avalia a democracia? Como você, Paulo Caetano, Regiane Guzoni, todos aqui da bancada avaliam a democracia? A democracia é única e ela tem que ser respeitada. Tá? Ela não pode avançar os limites, como meu colega colocou aqui. O meu limite vai até onde começa o seu limite. Né? Então, a palavra-chave dentro disso tudo é, enquanto não houver o respeito ao próximo, dentro ou fora da política, a gente vai ter, sim, bloqueios e limitações.